paulista e paulistano é de uma tristeza muito grande, que foi a degradação total num determinado momento de uma das grandes e tradicionais rádios do estado de São Paulo, que foi a Jovem Pan, que num determinado momento, e aqui é exatamente um desses momentos, contratou influencers para fingirem que eram jornalistas. E essas influencers, e uma delas é a pessoa que proferiu as palavras, ela dia e noite praticava discurso de ódio, dia e noite discurso ofensivo contra os outros candidatos, contra a justiça eleitoral, numa clara campanha subrepetícia. E aqui, pedindo todas as vezes ao eminente relator, ao ministro Cássio, ao ministro Raul, à ministra Isabel Galotti, aqui, a minha percepção, não resta nenhuma dúvida que era uma campanha negativa descarada. Descarada porque, ao ofender a mulher do candidato, ou do então candidato e hoje presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ofender a hoje primeira-dama Janja, a ofensa realizada partia da ideia de uma pauta de costumes e de um discurso de ódio em relação a determinadas opções de um lado político em relação à pauta de costumes, exatamente para colocar no programa de rádio, colocar a preferência dessa rádio, dessa comentarista, sobre um candidato que adotava uma pauta, uma posição em relação à pauta de costumes. É muito claro isso. São duas pautas aqui discutidas. A questão das drogas, e nem falou que a atual primeira-dama era maconheira, falou maconhista, né? Maconhenta e maconhista, termos que criou também, porque era muito genial essa influência. Então tratava uma pauta de costumes, a questão da liberação ou não das drogas, e a outra, a questão da orientação de gênero. Há um trecho em que fala: enquanto você tem ali a Janja abraçando o Pablo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o quê, você tem uma mulher impecável representando a direita. As duas pautas de costume, duas pautas que eram levantadas nas eleições, marcando exatamente aqui uma crítica a um determinado lado político e o seu apoio a outro lado político. E ainda continuou, utilizam drogas, tem o apoio de maconhistas e de pessoas perdidas na vida. Discurso de ódio, discurso preconceituoso, e um discurso de ódio, discurso preconceituoso, visando apoiar um dos candidatos. Para não ser assintosa no sentido de citar o candidato, citou e fez a comparação em relação à então primeira-dama e à possível primeira-dama. Mas, num determinado momento, como citado pelo ministro Floriano, colocou o nome do candidato Lula no programa. Esse evento do Lula que teve, você vê ali, Daniela Mercury, Martelli, um monte de artista maconhista ali que não sabe para onde vai, da onde vem, com uma ânsia enorme por brilho fácil, blá, 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 blá. Então, aqui era uma crítica a duas posições que um determinado campo político, naquela eleição, adotava. Ou seja, a questão das drogas, da maconha, da descriminalização, e a questão da não discriminação de gênero. Eu não vejo como afastar isso
do campo eleitoral. Entendo a preocupação do eminente ministro Cássio, do ministro Raul, da ministra Isabel. Não me parece que qualquer ofensa à mulher de um candidato tenha que ser tratado pela Justiça Eleitoral. Obviamente, nós não devemos estender a competência da Justiça Eleitoral automaticamente para qualquer ofensa à mulher de todos os candidatos. Imagine, né? Todos os candidatos a prefeito, todos os candidatos a vereadores. Mas se houver essa conexão direta com as eleições, com pautas defendidas por candidatos e, consequentemente, um discurso discriminatório, um discurso de ódio, direcionando ou tentando direcionar o eleitor, a eleitora para um outro candidato, aí me parece realmente que a competência é da Justiça Eleitoral. Então, pedindo novamente vênias ao relator, ao ministro Raul, ao ministro Isabel, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Floriano e proclamo o resultado. Presidente. Então, o tribunal, por maioria, preliminarmente fixou a competência da Justiça Eleitoral para análise da matéria, nos termos do voto do ministro Floriano de Azevedo Marques, vencidos o relator e o ministro Raul Araújo. No mérito, por maioria, deu provimento ao recurso e julgou procedente a representação para condenar as representadas ao pagamento individual de multa no valor de R$30 mil para cada um dos representados, nos termos do voto do relator. Vencido parcialmente o ministro Raul Araújo, que fixava a multa no valor de R$10 mil, e vencida a ministra Isabel Galotti, que negava provimento ao recurso. Eficiente. Por isso que a gente está nessa CPI, para desmascarar os crimes e para chegar não só à verdade dos fatos, mas também aqui, realmente, se é para dar terra para as pessoas que elas mereçam efetivamente. Professor, o senhor quer fazer algum comentário da fala? Em respeito à deputada, porque, na verdade, ela não me fez pergunta nenhuma, né? Eu só queria dizer assim, Otávio Paz, do Labirinto da Solidão, disse que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Eu vejo outra coisa. A senhora vê isso. É esse o debate que está aqui, né? Eu fico pensando assim, a senhora fala desse povo todo, né? Eu fico pensando, eles aqui assistindo essa reunião, né? Assistindo essa reunião, em função das assembleias que o senhor viu, todo mundo fala, todo mundo... como é que eles representam na cognição deles o civilizado de uma reunião como essa, que discute questão de ordem, que discute o deputado está obstruindo, não sei o quê. São referenciais, né, que significam que o real não é aquilo que existe, mas é a representação que a gente faz do como a gente vê. Paciência, né? Por isso que é a pluralidade de concepções de mundo, né? Ela, por exemplo, ela viu marxismo. O governador viu teologia da libertação. Não foi? Eu, por exemplo, nem sou marxista, nem adepto da teologia da libertação, é a teologia do povo, que é do padre Hera, que orienta o padre Francisco. Não vi isso, né? Não vi isso.
Mas eu agradeço, deputada. Eu vou mudar meu foco de visão para enxergar essa Só percepção. pedir para ver as estatísticas concretas do DOR, do TCU, do INCRA, estatísticas reais e não do seu mundo Tá bom, subjetivo. deputada. Não, Com a ele me palavra... ofendeu, presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria Deputada, acadêmica ele não- vindo debochar da nossa cara. Por Perdão, favor, né? deputada, eu tenho a maior Com a consideração da palavra...